Bom, nós vamos fazer hoje a nossa pequena reflexão e vamos começar por ler Êxodo no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: leia comigo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Assim falou Deus. Ou seja, o calendário de Deus, como eu coloquei como título para meditarmos hoje sobre o sangue nas Escrituras correndo no coração deste Deus que nos ama tanto e de uma forma tão perfeita. Amigo, amiga, o que é que nós acabamos de ler agora aqui? Cerca de 400 anos, os filhos de Jacó serviram lá ao rei do Egito. E a gente vê que durante este tempo de cerca de 400 anos, Deus não permitiu uma contagem, como agora Ele está estabelecendo um novo início. Ou seja, aqui a gente entende que eles iam ter que começar de novo, uma nova vida, por assim dizer. Bom, o mesmo, se você parar para pensar espiritualmente, você, são os anos que nós dedicamos ao serviço do diabo neste mundo que jaz no maligno e os seus sistemas cheios de corrupção. Derivado, claro, à forma que o homem se encontra espiritualmente falando. E tudo tem aqui, no caso, que ter um começo. Porque a vida, a verdadeira vida no calendário de Deus só tem início, só acontece quando o sangue de Cristo é aspergido. E nós já vamos ver isso. Porque você pode ver, até os judeus, que na sua grande maioria não creram no Messias, que disseram crucificam e por aí vai, vão ter que admitir que a morte da cruz de Cristo é a partir dali que se dá a contagem dos dias. Você pode ver que no calendário, até do próprio tempo humano, diz antes de Cristo e depois de Cristo. No Kairos, que é o tempo de Deus, foi nos tempos da eternidade que isso teve início. Mas na nossa vida, na nossa história, nós temos por início o calendário de Deus a partir do momento que eu e você queremos em Cristo. Quer ver? Por exemplo, o Espírito Santo toma Paulo, leva-o a um povo que era amante da sabedoria, que eram os gregos, e lá em Atenas ele fala assim, leia comigo: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, não é alguns, não, todos os homens, em que lugar? Em todos os lugares. Façam o quê? Se arrependam. Por quê? Pois determinou um dia em que julgará o mundo como? Com justiça, por meio do homem que estabeleceu com este propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Está vendo, amigo, amiga? Este é o calendário do Deus que é perfeito, único, Pai do Senhor Jesus, e através do sangue desse Filho, quer ser também meu e seu Pai. Sigamos até Êxodo 29. E o que é que nós vemos no versículo 16? Leia novamente. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. Lembra da última pequena reflexão? O sacerdote deveria ter, na hora de ser consagrado e santificado a Deus, sangue na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo. Para quê? Para prestar serviços a Deus e assim Deus se comunicar com o seu povo. Era assim que era feito. Tinham que tomar o sangue e espalhar no altar ao redor. E aqui,
há algo que nos ensina algo profundo. O quê? É que não há outra maneira de se aproximar de Deus a não ser pelo sangue. Foi assim durante eras. E Arão, este irmão de Moisés, o sumo sacerdote, tinha que tomar o sangue e aspergi-lo ao redor do altar antes de se reportar a Deus, antes de abrir a sua boca para falar com Deus. Ele tinha que aspergir o sangue. E isso nos ensina também uma outra grande lição, de que aproximar-se de Deus nunca foi possível, nem pode ser, senão através do sangue de Cristo. Bom, depois então, para nós terminarmos num terceiro ponto que eu coloquei aqui, lá em Êxodo 30, no versículo 10, o que é que diz? E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então, começou lá naquele mês com aquele calendário de Deus. Aí agora com o sangue ele aproximava-se de Deus, e ele ao falar de Deus era para fazer expiação. E se você for aprofundar o sentido, o significado de expiação, você vai ver que o significado da palavra expiação é voltar a juntar, é ser feito outra vez um com Deus. Por outro lado, aqui também, nós vemos que esta expiação é pelos pecados. E aqui, o Senhor Jesus não levou alguns pecados, mas ele levou todos os pecados, porque nenhum pecado praticado neste mundo ficou sem castigo. Todos eles foram castigados em Cristo. E ainda há pouco eu estava pensando na profundidade, porque é muito profundo, amigo, amiga. O quanto custou a Cristo fazer esta expiação? Lembra lá no Getsemane? As gotas de suor se transformando em sangue. Pai, se possível, passe este cálice, mas que não seja feita a mim e sim a tua vontade. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia no peso que ele iria carregar, no preço alto que ele iria ser pago. Amigo, amiga, pense no que custou também a este Deus perfeito e verdadeiro e único dar também o seu único filho, o amado. Este é o meu filho amado. É muito profundo o único filho para morrer. E aí o apóstolo Pedro vem e diz, para nós terminarmos, ele mesmo, o Senhor Jesus, levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Para quê? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes o quê? Sarados. Não é só o sarar biológico, não. É sarados na alma e no espírito, na raiz da nossa natureza, que ao cair ficou um pecador, uma pecadora. Nós pecamos, os pecados acabam sendo muitos. Por quê? Por causa da nossa natureza. E o Senhor Jesus assumiu a nossa natureza e esvaziou todo o seu sangue. Entende porque é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado? Nos faz nascer para este calendário de Deus, para o recomeço de uma nova vida, num calendário agora que tem início. Este vai ser o primeiro mês. E quando é que é o fim? É eterno. É para sempre, amigo, amiga. Deixe o sangue de Jesus ter todo o efeito do amor de Deus no mais íntimo do seu coração. E aí eu termino pedindo duas coisas no Salmo 90 que Davi falou a Deus. E que com certeza elas o agradam, porque sabe que quando um filho pede a um pai sabedoria, Salomão, Deus ficou feliz.
Daniel, quando aplicou o coração para entender as Escrituras, o anjo disse que assim que ele aplicou o coração, que assim que ele começou a orar e a aplicar o coração para querer compreender as Escrituras, Deus deu ordem para aquele anjo chegar ali e lhe pronunciar que ele é muito amado diante de Deus. Amigo, amiga. Diz assim, leia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que o nosso coração alcance sabedoria, alcance estrutura emocional e espiritual para nós sabermos viver o dia a dia pela fé no teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, e no sangue dele irmos à tua presença. É isso. E por outro lado, no versículo 15 deste Salmo, Davi suplica dizendo: dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Amigo, amiga, quantos anos eu sofri, você sofreu, nós sofremos, num mundo que jaz no maligno, onde um mata o outro, onde um engana o outro, onde é uma loucura, onde é uma escravidão, é um cansaço infinito. Para agora a alegria da salvação, através do seu Espírito penetrar em mim e você, nos trazendo para uma nova vida, para o calendário de Deus, que nunca mais tem fim. Ele começa quando você crê, mas ele não tem fim porque é eterno. Fique por aqui hoje na nossa pequena reflexão. Pense nisso. Abraça o Senhor Jesus, cubra-se do seu sangue e com certeza você, eu, nós faremos parte do seu calendário. Já agora desejo a você, nestas épocas festivas, o amor de Deus e a alegria dele em cima da sua vida e da sua família. Que a alegria, esta alegria da salvação abunde na minha e na sua vida e em todos os nossos familiares. Forte abraço, até à próxima pequena reflexão. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Até à próxima.